Mudar um pouquinho de notícia, o presidente americano Donald Trump anunciou ontem que vai endurecer as sanções impostas contra o Irã em resposta à suposta participação iraniana no ataque contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita. Trump chegou a dizer que não quer guerra com ninguém. Sobre o cenário internacional, a gente conversa agora com o professor Lejane Mirhan, sociólogo e arabista. Olá, professor, muito bom te receber de volta aqui no Bom para Todos. Boa tarde, Thalita. Muito obrigado pelo convite novamente, viu? Professor, o governo dos Estados Unidos está alegando haver evidências de que essas armas partiram do Irã, que o Iêmen não teria esse poder bélico para fazer esse ataque que fez. E a gente lembra que Trump está nessa disputa presidencial, as eleições acontecem agora brevemente, e esse argumento de guerra já foi usado anteriormente também em processos eleitorais, né? Então, o que está se colocando nos Estados Unidos hoje? E você acredita que Irã, a gente já conversou sobre isso aqui, Irã está por trás disso tudo ou não? Não, claro que não. O Irã, ele apoia politicamente todos os movimentos no mundo árabe pela libertação do povo árabe, né? Porque o povo árabe é distribuído, infelizmente, por 22 países, são 400 milhões de árabes. O imperialismo dividiu o que era chamado Bilad el-Shams, que é Grande Síria, foi dividido entre Palestina, Jordânia, Líbano, né? Não existia Líbano até um certo período. Se você olhar o mapa do norte da África, né, Líbia, Mauritânia, Marrocos e tal, são fronteiras retas, traçadas num mapa com canetas pelos imperialistas, né? Então, o Irã apoia todas as lutas de libertação. Agora, essa onda de que o Irã é que está por trás do ataque, esse negócio... Eu não sei a origem dos drones que a guerrilha e da resistência iemenita usou, né? Ninguém pergunta na imprensa familiar, corporativa e internacional quando Israel bombardeia diariamente, né? Bombardeia Gaza, hospitais, escolas, ninguém pergunta, mas a origem daquele míssil, a origem daquele helicóptero, são todos estadunidenses. Então é muito interessante agora saber se o drone que atingiu as refinarias foi fabricado no Irã, ou foi fabricado na Rússia ou na China, não importa. É uma luta da resistência do povo iemenita. Agora, o tom de Trump pode se elevar, você acredita, caso o Irã responda a esses ataques, a essas sanções? Olha, Thalita, como eu disse no nosso primeiro encontro, não estou entre os analistas internacionais que acham que ali vai ter um conflito regional, né? Até torço para que não aconteça, eu sou pela paz, né? Agora, o grau de tensão está muito grande. E nos Estados Unidos é muita tradição, né? O Trump é o 43º presidente dos Estados Unidos, Netanyahu é o 12º primeiro-ministro da história de Israel. Em tempo bem menor, os caras tiveram 12, estão elegendo agora o 13º, né? Nesses tempos, né, você tem uma situação ali extremamente conflitiva e não sei se você vai abordar agora ou daqui a pouco e tal, o resultado das eleições israelenses está muito ligado a esse episódio que aconteceu. Então, nos Estados Unidos, quando tem uma guerrinha, ajuda. O Bush só foi reeleito em 2004 porque ele invadiu o Iraque, invadiu o Afeganistão. Vamos para a questão de Israel, então. O primeiro-ministro Netanyahu, ele propôs, inclusive, ao rival, ao Benny Gantz, um acordo, uma união dos partidos em que ele continuaria sendo o primeiro-ministro. O Benny Gantz não aceitou, ele disse, não, a gente pode fazer essa coalizão desde que eu seja o primeiro-ministro. Então, não tem maioria, lembrando, são 120 cadeiras, ninguém conseguiu 61, que seria a maioria no parlamento, e essa disputa está acontecendo. É muito interessante a eleição de Israel, é o típico do país parlamentarista. Aqui no Brasil sai o resultado, ainda mais eletrônico, você sabe quem é o presidente 4 horas depois que as urnas fecharam. Lá você não sabe quem é o primeiro-ministro, às vezes demora uns dias, que é típico de governos parlamentaristas, salvo aqueles países, por exemplo, como a Inglaterra, que um partido só elege maioria sozinho no parlamento. O cara forma o governo sem consultar ninguém. Israel está longe disso, com a exceção... Mas mesmo nessa exceção que eu vou falar, o Partido Trabalhista Israelense, que é social-democrata, né, igual o social-democrata de Max Weber na Alemanha, não esse PSDB do Brasil, que de social-democrata não tem nada, o PTI israelense, que é o Labor, né, Partido Trabalhista, em 1969 elegeu 50 cadeiras.
Mas não fez, claro que governou, né? Os trabalhistas governaram mais do que a direita do Likud, né? Então tem que fazer maioria. O Netanyahu foi derrotado politicamente, né? Ele tinha 38 cadeiras, elegeu 38 agora em abril, mas ele dissolveu porque ele, né, não gostou do resultado, então ele tem direito de dissolver. Se demorasse muito, ele não conseguisse formar o governo, como não conseguiu em abril, o presidente Reuven Levin, que é o presidente que a gente nem sabe o nome, porque não é eleito pelo povo, é indireto, né, pelo parlamento, ele tiraria o Netanyahu em abril e daria para outra pessoa formar o governo. Né? O primeiro-ministro ocupante do cargo tem a premissa de tentar formar. Agora é o mesmo fracasso. Ele tinha 38 em abril que ele elegeu 35 agora. Praticamente empatado com esse general, né, Benny Gantz, que a imprensa israelense coloca ele como homem de centro e a coligação dele como de centro-esquerda, mas eu não acho que seja uma coligação de centro-esquerda. No entanto, o que é novidade nessas eleições, Thalita, é a lista árabe. Os árabes têm partidos lá, né? O Hadash, né? Essa lista árabe, ela elegeu 13 deputados. Foi a maior votação, porque Israel tem 20% da sua população que é árabe. Ficou lá na hora da divisão em 1948, né? Agora, a grande questão é a seguinte: será que Benny Gantz, para formar o seu ministério, chamaria essa lista árabe para compor o governo? Eu tenho minhas dúvidas também, porque jamais na história dos 12 primeiros-ministros de Israel, jamais um árabe, isso pelo menos o que eu pesquisei até agora, posso estar enganado, jamais um árabe ocupou. Agora, se ocupasse agora, e falam até em 2 ministérios, seria um fato absolutamente inédito. Eu, como sou partidário da paz, tenho uma lista lá, um partido lá, chama Gush Shalom, do grande escritor falecido com 90 e tantos anos, Uri Avner, né? Gush Shalom significa lista da paz. Eu sou pela paz, né? Os comunistas de Israel são pela paz, os árabes querem a paz, né? Agora, precisa um governo israelense que sinalize pela paz. Eu ainda não tenho certeza que o Benny Gantz vai, por exemplo, reconhecer o Estado da Palestina, que é uma proposta da ONU de 1947. Você lembra? 29 de novembro de 1947, a ONU criou 2 estados. Só o de Israel foi fundado. O Palestina nunca foi fundado. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.